estava procrastinando, como todo artista digital faz, né? E eu tava lá nos fundos das dicas do Clip Studio Paint em japonês. É massa, porque tem umas coisas que o pessoal de lá... Eu sinto muito que tem bolhas, né? A gente tem a bolha da pintura chinesa, a gente tem a bolha da pintura japonesa, né? E a gente tem a nossa bolha ocidental, que ela se conversa um pouco mais ali, a Europa, a América, né? E que os brasileiros estão ali na beirada. Apesar do que, eu acho que eu considero o pessoal brasileiro quase uma bolha em si, né? Mas enfim. Quando eu tava lá nos fundos do sitezinho do Clip Studio, eu encontrei uma dica dessas traduzidas automaticamente de japonês, de como limpar o seu desenho se você tirar foto de celular. Cara, segura isso aqui, segura minha mão, sente isso aqui, olha só. Tem uma foto. Essa foto, ela é 100% foto pro Stories do Instagram. Né? Deixa eu tirar aqui, deixa eu botar assim aqui pra não ficar tão virada pra lá. Olha só. Ela é 100% foto tirada pro Instagram. Se eu fosse pintar isso aqui, todo esse esquema dessa pintura tá horroroso. Por quê? Porque o papel é cinza, tem sketch embaixo, né? Pera, calma. Volta aqui. Isso, ó. Tem sketch embaixo, né? Ela tá com sombra aqui no canto, tá vendo? Esse canto tá mais claro, esse canto tá mais escuro. Então, tipo, isso aqui não é uma foto ideal para você tirar a linha e desenhar por cima, né? Então, assim, desconsidere que isso aqui tem distorção. Mas sente que loucura. Pega o arquivo da foto, né? Pega o layer da foto, duplica e coloca o layer de cima nesse aqui embaixo, ó, divide. É o de baixo, é aquele daqueles modos esquisitos que a gente nunca sabe o que faz. Esse aqui. Aí a sua imagem fica branca, né? Aí você vem aqui, ó. Você vai dar um blur. Você vai dar um blur gaussiano no de cima. E, velho, por algum motivo, sobra só a sua linha. Olha que absurdo. Como é que isso funciona? Eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo aqui. Eu não sei por que o blur funciona. O que aconteceu? Então eu fiquei muito tipo, caraca, eu legit não conhecia essa técnica, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Eu catei mais algumas fotos, tipo, ó, desenho em grafite, né? Mesma coisa, duplica, dividir, né? Blur, aqui. E é isso, olha, tá limpo. Que absurdo, cara! Quem que descobriu isso? Como que isso funciona? Em teoria funciona em qualquer software, tá, galera? Isso aqui é o modo dividir e blur, não é específico do Clip Studio. Mas... olha, para uma pessoa que a vida inteira usou muito recurso de Photoshop para limpar linha, para limpar, e aí fazia níveis, e aí fazia com gradiente para tirar o degradê da câmera, aí fazia... E aí os caras, tipo, não, você faz assim e funciona. E tipo, velho, como assim? Então, Jack, o que você vai fazer com o blur é o seguinte, o Jack perguntou qualquer nível de blur. Quando você abrir o blur, você vai ver que as linhas não estão tão visíveis. Então você vai mexer na barrinha do blur até a linha ficar visível o suficiente. É isso. Cara, então assim, se você me perguntar por que isso aqui funciona, eu não tenho a menor ideia, tá? Eu vou dar uma pesquisada, porque o modo divide, o modo dividir, né? Que é diferente do divisão, que é uma tradução do screen, sim. Eu não tenho ideia de como é que esse modo funciona. Então, por que isso aqui funciona? Como que ele isola a linha tão bem? Não faz sentido nenhum pra mim. O título da live, né? Ele é engraçado porque, assim, ó, eu sou muito viciada em fazer curso. A Lau tá aí de prova. É verdade. Eu não consigo ficar muito tempo sem fazer curso, que eu tenho coceira. Então eu tô o tempo todo fazendo workshop, fazendo curso, fazendo... E pra mim isso foi muito útil, porque assim, ó... Inclusive, fazer essa tangentezinha aqui, porque as pessoas às vezes acham que processo, né? Processo é uma coisa estática. Processo, tipo, tem um processo correto. E não tem um processo correto. Tem o que você quer fazer e o jeito de fazer aquela coisa. E às vezes tem mais jeitos de fazer aquela coisa.
E aí você faz isso em sequência e você tem um processo, né? Então, uma das coisas que eu acho muito divertida é ter esse leque de opções. A partir do momento que eu entendi como é que vários artistas diferentes trabalham, eu tenho jeitos diferentes, por exemplo, de extrair a linha do papel. Eu tenho jeitos diferentes de limpar um esboço. Eu tenho jeitos diferentes de blocar a cor de uma imagem. E aí eu escolho qual que eu vou usar de acordo com o resultado que eu quero, né? O Ivo estava fazendo um comentário lá no La Primes, inclusive a área de membros do Marco, né? Sim. Beijo, Marco. Linka o La Primes aí no chat, por favor. Eu preciso do link eu preciso do referente, né? Aquele negócio como é que chama? Afiliado, para vender o La Primes. Mas enfim, o Ivo estava falando lá no La Primes que uma das coisas divertidas de você ter arte profissional e de você ter arte pessoal é que você, tipo, na arte pessoal, a gente tem muito essa coisa do fazer o processo específico daquele cliente. E aí você tem alguns clientes diferentes, você faz algum processo, mas é tudo meio engessado, é tudo meio durinho, sabe? A parte divertida do pessoal é que você pode bagunçar o processo todo. Você pode fazer do jeito que você quiser, você pode fazer do jeito preguiçoso, você pode fazer do jeito certo, você pode fazer do jeito complicado, você pode fazer do jeito fácil. E é muito gostoso brincar com o processo, ver a diferença que o processo faz no resultado, sabe? Então, muito bom, cara. Vocês estão sendo nerd no chat? Eu vou... Peraí que eu vou ler. O Blur simplesmente remove os componentes de alta frequência da imagem. Esses componentes estão onde a imagem possui o maior contraste. Caraca. É baixa frequência e alta frequência mesmo, né? Ele tá tirando os limites da baixa frequência. Entendi. Boa noite, Sula. Tô seguindo o conselho dos fundamentos e dos estudos, mas sinto que estagnei. Socorro. É normal. Olha só. Existe um conceito chamado platô, tá? O platô, o que é o platô, né? Você tem um gráfico, né, de evolução, e aí você tá subindo, e aí você faz assim, ó. E isso aqui é o platô. Essa parte aqui em que parece que você não tá fazendo mais progresso, que você não tá subindo, né? Isso aqui é o platô. Quanto mais difícil fica a arte, quanto mais específico fica o que você tá tentando aprender, mais o gráfico vai fazendo... Saca? E mais você vai sofrendo. O que você está encontrando é o platô. Faz parte. Historicamente, o que você precisa para sair do platô é praticar mais. Não tem como. Você tem que fazer, tem que começar a cutucar. Essa parte do começar a cutucar, sabe isso que eu comentei com vocês? Que eu tô lá fazendo curso aleatório, que eu tô vendo o processo de artista, que eu tô fazendo essa coisa toda? É por causa disso. Eu não tenho mais muita certeza para onde que eu quero ir. Então eu tô pegando várias direções e testando um pouquinho de cada coisa. Vendo o que me interessa, vendo o que dá resultado, refinando o meu processo. Saca? Então, tem alguns momentos que vai ficar um pouco mais difícil de subir de nível. Nesses momentos, o ideal é pegar feedback, tá? Se duvidar, fazer um curso, ver como é que você se encaixa melhor. Tem gente que funciona melhor com curso, tem gente que funciona melhor com livro, sabe? Tem jeitos diferentes de resolver isso. Mas a ideia é essa. Pega feedback, que vai ajudar bastante. Ou, e aí vem o conselho mais complicado, pega aquele fundamento que você está ignorando, aquele lá que você sabia que devia estar estudando e não está estudando. Chegou a hora, não tem como. Eu acho muito divertido que na La Mentoria a gente tem muito essa coisa do tipo, Sula, eu queria fazer cenário, mas eu não consigo. Aí eu pergunto, você já fez cenário? A pessoa, muito pouco. Então tá na hora de fazer cenário. É isso. Você quer aprender o trem? Tem que fazer o trem. Vai, se joga, saca? Eu não sei estudar, mas eu gosto muito de ter diversas referências. Uhum. Mas com isso, não sei se faço a masterclass. Me venda. Você não gosta de estudar por quê? Você sabe o que é fazer um estudo? Essa é a ideia do masterclass. O pessoal fala muito para você copiar. E se você tem esse problema de que você copia e você não sabe por que você fez aquilo, é exatamente isso que eu tô tentando responder na masterclass. Eu vou mostrar para você a diferença entre fazer uma cópia e fazer uma análise. E a partir do momento que você tem uma análise, você vai ter ferramentas para aplicar isso no seu trabalho. Você vai entender cada uma daquelas decisões, por que elas foram tomadas e como que você traz isso para o seu trabalho. Sacou? Então é isso. Se você não gosta de estudar porque você acha que copiar é perda de tempo,
Esse é o meu público-alvo. Nós. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.